Que legal. Eu não quero perder, mas nunca, o que eu sinto antes de qualquer trabalho, que é muita emoção. Sabe aquela, a gente fala borboleta, né, Fé? Você fica assim, apreensivo, fica meio, nossa, mais uma responsabilidade. E principalmente hoje, com essa convidada que está aqui, gente, brincadeira. Que história linda, que trabalho lindo que essa mulher está fazendo para o mundo. É impressionante. Mas antes, eu quero falar para vocês que nós estamos aqui no Bougainville, tem um Natal aqui do Bougainville. Eu quero aproveitar e convidar você que está em casa, essa promoção, que é um carro, olha só o carro, é um carro New HRV. Esse carro zero, um carro lindo, um carrão que vai ser sorteado. E você pode aproveitar a promoção até o dia 17 de janeiro. A gente está gravando antes do Natal. Essa, para você, sabe que a gente grava sempre uma semana antes. Então, já fica sabendo. Aproveita a oportunidade, vem até o Bougainville comprar, gastar o seu dinheirinho aqui, já pegar o cupom, preencher, que você pode ganhar esse carro maravilhoso. E a Deluxe, que é essa sala maravilhosa. Quero mandar um abraço para todos vocês aí da Deluxe. O carinho de vocês é muito importante para a gente. Essa sala, quando o convidado chega e todo mundo que chega aqui fica impressionado com a sala de tão linda que ela é. Principalmente ao fundo, essas libélulas aqui maravilhosas. Né? E a sala é gigante, é linda. A nossa convidada, eu confesso para vocês que eu estou emocionado e já entrevistei tanta gente, já bati papo com muita gente bacana, legal. Mas quando você vê uma jovem que tem uma coragem, sabe, de encarar uma história tão, tão sofrida para duas pessoas que elas passaram um sofrimento muito grande, e essa mulher, advogada, sabe, entrou na história e foi lá e, gente, ela é demais. Que é advogada, ela é advogada com atuação nacional e internacional em todas as vertentes do direito. O escritório de advocacia de Luna Profásio apresenta um perfil jovem, inovador, técnico, fatos que refletem na maneira como são conduzidos os processos judiciais e administrativos. Há mais de 9 anos, né, que ela está no mercado aí, lutando e fazendo esse trabalho belíssimo. Ela é pós-graduada em Direitos Humanos. Cara, fez aqui Coimbra, né, Faculdade de Portugal, não é isso? Sim. Não, ela é demais, cara. É a Luna Profásio que está aqui com a gente. Obrigado pela sua presença, viu? Isso, eu que fico honrada por essa introdução. Não, mas eu acho assim que quando você fala de alguém, eu gosto de falar muito do coração. As pessoas acham, Luna, que para você fazer sucesso hoje, você tem que provocar algo, tipo uma revolta, ou, sabe, falar mal de alguém, ou criar situações que é para poder dar mídia, né? Eu penso diferente. É um caminho diferente, que é o caminho do amor, é do trabalho, né? Que é o que você faz. Então, Obrigada. Falei tudo que precisa falar de você. As pessoas estão admirando o seu trabalho, respeitando principalmente o seu trabalho, né? Então, obrigado por você eu estar que aqui. agradeço, agradeço a oportunidade e o convite. É uma honra para mim compartilhar um pouquinho de tudo isso que aconteceu, principalmente nesse ano, né? Envolvendo injustiças gravíssimas, que a gente percebe que teve repercussão no mundo inteiro. No mundo inteiro. Luna, você nasceu? Goiânia. Daqui. Que bacana. Sua família é toda daqui? Também. Meu pai, ele nasceu em São Paulo, mas ele brinca que ele é muito mais goiano do que paulista, porque ele já mora aqui, né? Já come piqui? Já come piqui há muito mais tempo do que ele morou lá. Então, considero que minha família realmente é toda daqui. E eu acredito que a sua família deve estar, assim, muito, mas muito emocionada com tudo isso, né? E te apoiando como sempre, né? Como nasceu essa história de você... eu vou ser advogada. Isso já tem alguém na família? Foi você que foi descobrindo esse caminho? Olha, como advogada, eu acredito que foi os acontecimentos da vida que foram me levando a perceber que eu tenho certa facilidade
em comunicação, em persuasão. Eu sou uma pessoa calma, então, assim, foram aquelas competências, talentos que a gente vai percebendo que, bom, isso aí seria mais útil numa advocacia do que necessariamente como num cargo público. A partir do momento em que eu optei por fazer direito, existem muitas opções, mas basicamente as pessoas optam por algum serviço público ou a advocacia, né? E nesse caso, eu fui percebendo que quando eu atuava em demandas judiciais, né, como advogada, o impacto que isso que proporciona na vida das pessoas que precisam do seu auxílio, né, jurídico, e que você trabalhando ali e fornecendo isso para ela, você vê a mudança que isso gera, isso acabou me levando para a advocacia, foi mais nesse sentido. E é interessante, né? Porque geralmente quando a pessoa fala advogado, uma autoridade, as pessoas geralmente ficam assim, né? É igual quando você vai no dentista, você fica tentando esconder seus dentes. Será que ele tá olhando meus dentes, né? E o advogado, a pessoa sempre pensa, será que eu vou dar conta de conversar isso com ele? Será que qual é esse caminho, né? E eu percebo que você levou também não só esse profissionalismo, mas você trouxe junto esse pensamento desde jovem, que é o ser humano, Isso. né? Defender o ser humano, sabe, fazer esse trabalho que é tão importante. Quantas pessoas que precisam de um advogado, né, para poder, que a gente não entende muito das nossas leis. A pessoa comum não sabe, né? Exato. O poder que é, o que ela pode entrar na justiça ou não. E quando a gente, assim, espera-se que quase ninguém, né? O desejo é que ninguém precise de um advogado. Porque se você precisa de um advogado, de um médico, normalmente você está passando ou por uma dor ou por uma situação difícil. Então, se a pessoa já chega tão vulnerável, né, Juquinha, assim, a minha forma de trabalhar é bem essa, assim, eu sei que eu estou lidando com um ser humano que se precisou me procurar, precisou de algum serviço jurídico, é porque está numa situação vulnerável, eu realmente tento conduzir de uma forma acolhedora. E algo também que eu percebo, assim, que eu faço desde o início da minha carreira, é o fato de ter uma comunicação clara. A gente percebe que, normalmente, os resquícios ali de antigamente dos advogados, era quanto mais difícil o advogado falava, às vezes mais impacto, mais respeito ele gerava. Mas eu percebo que a conexão mesmo, o resultado, é através de comunicação clara, fácil, simples. E então eu tenho conduzido assim meu trabalho. Bacana. E até chegar onde você chegou, que da agora para frente isso só vai aumentar, porque você é muito dedicada, nesse período, antes de essa situação acontecer, né, como é que estava a doutora Nuna? Qual o processo dela? Ela estava no seu escritório ali, estava menos corrido, como que foi que aconteceu isso na sua vida? Olha, eu estava no departamento jurídico de uma empresa de energia solar fotovoltaica. Ou seja, eu trabalhava, meu foco de trabalho era com direito de energia. Olha só, cara. Completamente diferente, né? Há 7 anos cuidando dessa parte de direito de energia, envolvendo, então, um pouco de sustentabilidade, direito de contratos, lidando com concessionárias, enfim, essa era a minha vida. Mas esse desejo por atuar em situações em que, como ali era papel e serviços, né? Que também geram impacto, claro, para o consumidor, para a sociedade, mas eu sentia falta dessas demandas, assim, de família, trabalhista, e então, conforme iam surgindo esses casos, eu sempre atuava também como advogada, e aí chegou até a oportunidade desse caso lá na Alemanha. E quando chegou esse caso da Alemanha? Quando chegou a mídia, nossa mídia, geralmente, se você vê televisão e tudo, o horário de dar as más notícias sempre tem mais audiência, parece, né? Então, essas coisas acontecem. E a forma como conduz, às vezes, não é o caminho certo, né? Sim. E você teve, isso foi acontecendo, e a mídia te auxiliou muito em relação a isso, a você poder chegar lá na frente, né? Total. Mas não foi assim, você não foi abrindo para a mídia de... Não, aconteceu, como é que foi esse processo? Olha, as vítimas, né, foram presas no dia 5 de março.
O primeiro contato que eu tive, que alguém do Brasil, da família, enfim, teve, foi através de mim, no dia 7 de março. Então, elas ficaram 2 dias incomunicáveis. Então, eu recebi a notícia, comecei a tomar as providências, e diante de a gente tendo a dimensão da injustiça que elas estavam sofrendo, né, por estarem presas num presídio em Frankfurt, na Alemanha, uma língua que elas não falam, num país muito distante, elas não podiam falar com a família, era só comigo. Então, também tinha várias restrições, eu não podia ligar diretamente, elas que tinham que ligar para mim. Enfim, então durante um certo tempo, vários dias na verdade, eu fui conduzindo junto com a Polícia Federal, acompanhando as investigações, até que a família pressionava muito, assim, nossa, vamos levar para a mídia, porque a gente faz o barulho e a mídia acaba nos ajudando. E eu, de fato, reconheço, né, eu reconheço que a mídia vai nos ajudar muito, mas a gente precisa estar com um arcabouço de provas, arcabouço, eu digo assim, né, uma estrutura de provas, de relatórios, que a gente consiga mostrar para a mídia, olha, imprensa, né, o caso é esse, as provas são essas, elas são inocentes. Como se você estivesse lidando com, você tem que, o poder de convencimento, né, de persuasão. Então, eu tive que aguardar esse momento, tive que convencer a família, aguarda um pouquinho, convencia também as meninas que elas estavam no presídio, falava, gente, aguarda, eu sei que deve ser um terror que vocês estão passando, mas aguardar um melhor momento para levar a notícia para a imprensa vai ser o que vai ser a diferença no nosso caso. E de fato, foi a melhor... De uma importância muito grande. Muito grande, foi a melhor decisão que a gente pôde tomar. Foi a doutora psicóloga. Era quase isso. Você teve que fazer isso, né? Sim. Você imagina você lidar com uma situação de duas pessoas honestas, amorosas, né? Família. Imagina elas pensando como estava a família aqui, sem contato nenhum, num país completamente diferente em tudo, inclusive das leis, né? Sim. E ali, meu Deus, e agora? Doutora, o que é que eu faço? Doutora, eu fico imaginando nos bastidores desse sofrimento delas e a forma como você teve que conduzir, né? Quando você fala da sua paciência e tudo, você fala, não, peraí, vamos ficar tranquilo e vamos mandar ver isso aí, né? Tipo... Juquinha, inclusive elas me contam, assim, ainda hoje, e falavam na época, assim, Luna, a sua voz calma passava uma certa tranquilidade. E claro, eu nunca tinha passado por uma experiência de ter que lidar com um caso de uma prisão injusta fora de um país, foi o primeiro caso que eu atuei. Mas, assim, como era essa forma minha de trabalhar, né, muito humana, eu sabia que ali, como só eu, aqui do Brasil, tinha contato com elas, eu não podia falar só como advogada. Elas não precisavam só da advogada através da ligação. Elas precisavam realmente de uma psicóloga, de uma amiga. Então, eu passava as mensagens. E aí, até curioso, contar uma curiosidade. Por favor. Nas ligações, conforme ia passando o tempo, elas falavam assim, nossa, eu queria tanto ter a oportunidade de falar com minha mãe e tal, ou com uma irmã, com algum parente. E aí, o que eu fiz? Eu tive a seguinte ideia. Como elas não tinham horário exato para me ligar, então não tinha como eu estar constantemente com alguém da família delas para no instante eu atender, eu peguei e pedi para cada um da família gravar um áudio, uma mensagenzinha. Então, eu pegava num celular, enfim, de quem estava perto, e eu pegava e falava assim, olha, elas me ligavam, eu falava assim, olha, a sua mãe, a irmã aqui mandou a seguinte mensagem para você ouvir, e eu colocava. Então, querendo ou não, elas conseguiam ouvir a voz, sabe, uma mensagem de apoio, de carinho. Elas falam também que isso foi o famoso alento. Foi um gesto carinhoso. Olha que interessante como você conduziu. Porque você poderia ter conduzido só pela lei mesmo, pela coisa radical, ali, né, vamos fazer assim, as leis... Não, mas você foi com o seu emocional, com a pessoa que você é, porque você estava lidando com seres humanos numa situação muito difícil, né? E assim, injustiça, né? Injustiça. Essa é a palavra que eu acho que... Porque, inclusive, foi o que tocou, inclusive, a Polícia Federal, né? No caso, quando a Polícia Federal tomou conhecimento do crime e
em questão de horas, a polícia juntou provas e estava convicta que elas eram inocentes. Elas não tinham perfil perfil no seguinte sentido: o que eles consideram perfil de pessoas que cometem esse crime? São pessoas que não compram a passagem através do próprio cartão de crédito, por exemplo, ou compram muito em cima da hora. Ou a viagem é de 1 ou 2 dias, bem rápido, que é basicamente só para ir cometer o crime e voltar. E no caso delas, compraram com mais de 1 ano de antecedência. Como qualquer brasileiro, trabalhou muito, juntou dinheiro para conseguir fazer uma viagem num país em que o dinheiro vale 5 vezes mais, né? Assim, enfim, o custo de vida lá é muito mais caro. Então, e elas iam passar vários dias, estava com tudo comprado. Então, nessa questão do perfil, a polícia investigou e já estava ciente. E a própria polícia falou assim, isso foi muito bonito, eles falaram assim, olha, normalmente, nós, como Polícia Federal, trabalhamos para incriminar, né, para falar, ó, encontramos o criminoso. Mas agora que a gente teve a oportunidade de encontrar uma pessoa vítima que está sendo injustiçada, nós vamos trabalhar com um afinco muito maior, justamente para inocentar. E a Polícia Federal faz um trabalho fantástico, né? Fantástico. Então, você imagina o que eles... quantas situações, quantos momentos, porque teve, claro, óbvio, já aconteceram vários casos assim que não teve uma repercussão como essa, e que a Polícia Federal teve que resolver junto ali com os advogados, com todo mundo, né? E esse caso, ele repercutiu tanto que mudou, inclusive, a forma de tratamento nos aeroportos, está mudando as leis, né? Como é que você enxerga isso também? Porque, poxa, que difícil. Às vezes a gente fala assim, vem uma coisa pra gente e fala, não, mas eu tô sofrendo pra caramba, isso vai... Às vezes é para você abrir as portas para melhorar uma situação. Então, as meninas, através do seu trabalho, estão abrindo essa porta para ajudar outras pessoas mais ainda, né? Sim, elas até comentam assim, que elas, apesar de ter passado por toda a injustiça, todo o sofrimento, elas também consideram isso, elas olham a situação com essa visão, de que elas foram usadas mesmo para gerar mudanças no aspecto de segurança, nos aeroportos. Então, de fato, teve muita mudança. A principal, Juquinha, que aconteceu de forma bem rápida ali, assim que o caso foi divulgado pela imprensa, é a questão de ter sido proibido aqui no Brasil o uso de celular por trabalhadores que trabalham na área restrita dos aeroportos. Então, a área restrita do aeroporto, para quem não sabe, é aquela parte que ninguém tem, assim, o público, os passageiros não têm acesso. Lá é onde eles fazem o transporte das malas que chegam para o avião. Então, de fato, é um lugar que enfim, tem o bem material ali de muitas pessoas que estão viajando. E o uso do celular, o celular, de fato, era o principal instrumento dos criminosos. A principal arma. A principal arma. E que foi, inclusive, através da apreensão dos celulares, que a Polícia Federal conseguiu chegar em praticamente todos os envolvidos. Então, assim, foram dezenas de prisões que ocorreu em decorrência desse caso, porque eles foram chegando nos criminosos investigando o celular deles. Então, por quê? O que acontecia? Eles comunicavam assim, olha, coloquei a mala com cocaína em tal esteira. Então, a pessoa lá de dentro já ia, esperava a mala com tais características chegar, tirava foto, enfim, eles se comunicavam o tempo inteiro com o celular. Então, a partir do momento em que ficou proibido o uso do celular, isso dificultou muito essa operação pela gangue, né? Pelos criminosos que fazem esse tipo de crime. E quando chegava para você ou um telefonema das meninas, eu falo meninas, eu até gostaria de falar o nome delas. A Kátina e a Jeane. Isso. Né? Elas que ficavam, eu imagino assim, você criou um vínculo de energia tão grande que elas ficavam na expectativa de falar com você. Isso. Né? Eu ouvi, através das mídias, que a comida era difícil para elas, né? Elas relataram isso para você, né? Como você conduziu isso também aqui? Como elas foram tratadas lá na Alemanha? Olha,
conforme elas me passavam as informações, eu ainda tinha que filtrar o que eu podia ou não compartilhar com a família, não no sentido de omitir, mas também, de certa forma, eu tinha que acalentar ali todo mundo, porque se a própria família também não tinha contato com elas, então foi muito difícil ter essa sabedoria do que compartilhar em qual melhor momento. A mãe da Kátia é uma senhora de idade, então assim, a gente teve que ter muito tato para compartilhar todo o sofrimento que elas estavam passando, mas de fato, olha como funciona um presídio na Alemanha, um país de primeiro mundo. Elas têm acesso a um pão por dia e a uma refeição, e a refeição normalmente é uma sopa que não tem proteína. Então assim, essa é a alimentação num país de primeiro mundo. Chocante. Completamente desumano, né? Desumano. Então a pessoa, enfim. É uma coisa que a gente não quer acreditar. Não dá para acreditar, que acontece, né? E principalmente numa situação de dúvidas. Isso. De que essas pessoas não seriam, né, ainda estavam em julgamento ali, ou em estudo, sei lá como que diz isso na advocacia. Sim, estava sendo investigado, né? E, de fato, esse foi um ponto que chamou a nossa atenção, porque elas estavam presas em um presídio que tinham pessoas condenadas. Então, elas dividiam um ambiente, não a mesma cela, porque a cela era individualizada. Mas no intervalo, elas conviviam com pessoas que tinham cometido homicídios, incêndios, enfim. Tinha uma senhora que matou os próprios netos. Então, assim, tinha situações gravíssimas ali, que elas conviviam como se fosse, enfim, como se elas fossem culpadas ali, né, no mesmo ambiente. Foi bem complicado. Não, e poderiam também até viver uma situação ali de serem agredidas, né? Sim, até levar uma situação mais complicada ainda. Perfeito. Juquinha, elas contam que durante a refeição, quem estava ali há mais tempo tinha a oportunidade de comprar alimentos por fora, né? Não, assim, era legalizado, assim, a pessoa, então, preso, paga para os próprios policiais comprarem uma carne ou uma alimentação melhor do que eles ofereciam. Então, ela disse que nesses momentos que tinha algumas presidiárias fazendo refeições, tinha uma senhora que pegava a faca e ficava andando em volta ali e meio que ameaçando elas. E o fato delas serem brasileiras também, sabia? Esse é um ponto também que brasileiro, latino no geral, é muito estigmatizado no mundo. É tão triste ouvir isso. É muito. Né? Porque a gente fala tanto de preconceito, a gente fala tanto... E atualmente a gente está falando muito sobre isso, né? E você sentir que nós, os brasileiros, temos essa dificuldade, né? Sim. E eu fico imaginando quando você saiu, que você foi lá. Sim. Né? Como é que foi isso? Essa sua... vou para a Alemanha, vou chegar lá, vou... Né? Como é que foi isso para você? Vou contar, inclusive, um detalhe especial que aconteceu nessa ida. Foi eu, a irmã da Kátia e a mãe da Jeane. Então, a gente pegou um voo, elas ainda estavam presas. O nosso intuito era o seguinte, o que já tinha acontecido quando a gente foi para a Alemanha? Todas as provas produzidas no Brasil, então, os vídeos que mostravam que as malas eram diferentes, que elas eram inocentes, tudo mais, já tinha sido encaminhado pelo Ministério da Justiça para o Ministério do Brasil, para o Ministério da Justiça da Alemanha. Então, já essa via oficial, diplomática, já tinha acontecido. Mas o promotor do caso lá na Alemanha ainda não tinha soltado as meninas. Então, a gente foi no intuito de, olha, bom, a gente tem que fazer com o nosso coração, com o nosso braço, com o que for necessário. Então, a gente foi com o intuito de fazer uma espécie de manifestação Olha que interessante. Olha o nosso... A gente acreditava que, assim, a gente já tinha juntado nos grupos brasileiros que moravam em Frankfurt, na Alemanha em geral, falando, gente, por favor, vamos nos juntar para fazer uma espécie de manifestação. Então, esse era o nosso intuito. E, inclusive, a mãe da Jeane, ela nunca tinha viajado de avião. E ela foi, além de tensa com a situação, ela ficava assim, nossa, eu não acredito que eu vou ter que ver a minha filha
num presídio, e ia, assim, ia passar por revista íntima e tudo mais. Então, assim, a mãe da Jeane também, mais de idade, já passou por todo esse sofrimento na ida. A parte boa é que, faltando mais ou menos, Juquinha, questão de 1 hora e meia para chegar na Alemanha, o meu celular ativou 5G. Aí, escuta essa história. Não. Faltando mais ou menos 1 hora e meia para chegar na Alemanha, ativou o 5G e eu peguei e consegui abrir meu celular e chegou umas mensagens assim, elas foram soltas, e no meu WhatsApp. E eu falei assim, gente, pega aí o celular, peraí, eu tô recebendo umas mensagens aqui, uai, será que elas foram soltas? Como assim? E não, a internet de ninguém funcionava. Olha só a minha, olha que loucura. Tem alguma coisa extraordinária. Não, extraordinária, tudo. E aí eu lembro que a gente tremendo, emocionadas, assim, detalhe, ainda tinha chegado um áudio da irmã da Jeane, que estava no Brasil, e no áudio falava assim, olha, gente, quando vocês chegarem, elas já vão estar soltas, porque o Ministério Público, de fato, emitiu uma decisão lá, enfim. Nessa hora, para mim, Juquinha, sabe, Juquinha, para mim foi muito nítido, assim, a mensagem que eu captei nesse momento foi, assim, eu sou uma pessoa cristã, né, então Deus fala onde é improvável, onde é impossível, se você estiver aberto para ouvir, você consegue receber essa mensagem. Sim. Porque, assim, eu estava num voo internacional, fronteiras entre países ali, então foi realmente algo inacreditável. Eu acredito tanto nisso, que eu sou apaixonado por Deus, acredito muito, eu não consigo fazer nada sem fazer as minhas orações, sabe, pedir a Deus para iluminar, a todos nós, né, e você percebe que pelo seu jeito, o jeito de você agir, o seu profissionalismo, que não deixou você tirar esse amor pelo ser humano, pelas pessoas, ele foi conduzido de uma forma muito especial. Ele foi conduzido por uma energia muito especial, que eu acredito em Deus, então foi por Deus. Você imagina, olha, eu sei, mais na frente nós vamos falar sobre isso, mas isso é uma história parece filme. Sim. Você tá entendendo? Mas ele é muito real. É muito real. Quantos filmes que a gente assiste que vê naquele momento alguma mensagem que a gente não fala, não, eu não entendi, o que foi que aconteceu aqui? Né? E que às vezes as pessoas não acreditam nessa energia, não acreditam em Deus, passam a ter uma relação diferente, fala, pô, peraí, existe algo muito especial, né? Então esse caso, ele está sendo conduzido por uma energia muito, muito boa, com um momento triste, um momento difícil, mas abrindo a possibilidade de transformar, sabe, de mudar, sabe? Como é que você se sente dentro de uma história que você está transformando até através do seu trabalho, que é em relação à lei, no seu país e no mundo, porque você está fazendo também agora um trabalho internacional. Isso. Né? Olha, de fato, eu sinto assim, que eu até fazia uma oração que eu gosto muito de fazer, Juquinha, é aquela assim, pedindo para Deus me usar como instrumento dele, né? Da forma como ele decidir que ele utilize minha força de trabalho, enfim, para isso. Então, de fato, a cada dia que passa que eu consigo ter a real noção da dimensão que isso causou e da repercussão. Inclusive, semana passada eu estive lá no Ministério das Relações Exteriores, lá em Brasília, e conversando com o pessoal de lá, eles comentaram que no caso das meninas na Alemanha, na época que precisava encaminhar as provas, né, via ministério e tudo mais, o Brasil não tinha um acordo de cooperação penal, de cooperação de compartilhar provas com a Alemanha. E aí eles perceberam, tipo, caramba, olha a situação que a gente está enfrentando, 2 países grandes, assim, e estava pendente um pacto. E aí, diante disso, agora sim, eles firmaram. Então, teve essa mudança. Então, assim, agora, qualquer situação que venha acontecer na Alemanha que precise de cooperação internacional com o Brasil, agora já está resolvido. Olha, que legal! Já, muito legal. Né? Acabou passando por lugares, assim, que... E isso eu descobri semana passada. Olha, que porque assim, no meio de tantas atividades, né, jurídicas ali envolvendo casos, esses pequenos detalhes eu não tive acesso ao mesmo tempo.
Então, de fato, isso tudo vai acontecendo com o passar do tempo. Outras mudanças que também estão a caminho são melhorias nos aeroportos. Então, já está aumentando a questão da segurança, o número de câmeras nos aeroportos internacionais. Hoje em dia, as etiquetas que as companhias aéreas usam para colocar, né, a etiqueta nas malas é um papel que é relativamente fácil de você tirar, deslocar e recolocar. Então, também está tendo uma movimentação política e jurídica também, para fazer com que seja um papel que, caso a pessoa tente tirar, aí ele vai ser destruído, né? Assim, não seria capaz de você recolocar. Então, são mudanças pequenas, mas que vai gerando muito mais segurança para os passageiros, para os brasileiros em geral. Demais, cara. Essa legal. História ela é linda demais, porque ela é triste, claro, óbvio, mas ela tem um caminho que quando a gente fala as meninas, que eu gosto dessa expressão, que é carinhoso, né? Sim. Quando eu falo, eu imagino tudo, eu fiquei focado nisso. Eu prestei muita atenção nessa história, e aquilo mexia comigo demais. Eu cheguei a chorar algumas vezes por pensar como que elas estavam lá. Sim. Se são honestas, se são lutadoras, passar por uma situação tão difícil, constrangedora, ainda assim, através de um trabalho de uma advogada que tem um sentimento humano, conseguir controlar todo esse processo na cabeça delas. Eu acredito que se fosse uma coisa mais mecânica, ou a busca de um ser famoso, de uma advogada famosa, a busca de algo, ou de dinheiro, ou de poder, talvez não teria sido conduzido dessa forma, e nem elas estariam tão bem, e se achando tipo assim, poxa, a gente veio para fazer alguma coisa através do nosso sofrimento está mudando, né? Sim, e uma curiosidade que eu também gosto de trazer para a reflexão das pessoas, o fato de, através delas, então, duas mulheres de classe média do Brasil que passaram por uma injustiça muito grande, a gente teve noção de como é um presídio num país de primeiro mundo. Então, porque se fosse... Poderia ser uma pessoa realmente um criminoso, preso, não teria ele não teria essa voz para falar, olha, eu sou criminoso, ok, enfim, né, tenho que pagar pela... Sua defesa, né? Digamos, uma pessoa que cometeu o crime, está pagando pelo crime lá, mas no direito brasileiro, que a gente fala assim, a prisão é uma prisão que limita a liberdade da pessoa. Então, o que o presídio tem que oferecer é apenas uma limitação da liberdade, mas não dos direitos humanos. Então, a pessoa, quando ela está num presídio, ela tem que ter acesso a alimentos adequados, a higiene. Lá, elas não tinham itens de higiene. Elas precisariam comprar. Então, a pessoa precisa trabalhar dentro do presídio para ela ter dinheiro para comprar um item de higiene. Ou os alimentos, enfim. Então, eu acho que é legal trazer essa reflexão, que a gente precisou ouvir, a sociedade precisou ouvir de duas mulheres brancas, de classe média, como é passar 38 dias num presídio na Alemanha, que elas tiveram vários direitos prejudicados, elas não tinham acesso nem a medicamentos. Cruel. Então, assim, a questão de alimentação, de saúde, de higiene não é respeitado nem sequer num primeiro mundo. Imagina aqui no Brasil, imagina nos outros países também. Então, eu acho que é interessante a gente ter essa ótica, sabe? Você pensa, depois de tudo isso, sei lá, buscar novas possibilidades de mudanças também, porque você já provocou isso. Você está provocando isso, na verdade. Porque a situação ainda está acontecendo, né? Depois eu quero comentar com você, porque teve uma notícia muito boa agora. Sim. Então, assim, vai transformando. Como é que está na sua cabeça, aluna, de tudo que você viveu, o que você faria para melhorar isso, sabe? Quando você foi para lá, que chegou, falou, vamos fazer aqui uma liderança aqui e vamos sair às ruas, vamos pedir isso e tal. Eu acho que hoje você tem toda a possibilidade, através do seu trabalho, do que você fez, de buscar algo mais forte.
sabe? Sim. Dentro dessa história. Você pensa nisso? Sim, com certeza. O caso delas, inclusive, a gente vai levar para a Corte de Direitos Humanos, que fica lá na Europa, justamente para chamar a atenção das pessoas sobre essa questão de ser respeitados os direitos humanos, porque o direito humano é para qualquer ser humano. Os presidiário, criminosos, não estão excluídos dos direitos humanos, eles precisam ser respeitados também, e ter essa garantia mínima de uma alimentação, enfim, de saúde. Então, toda essa questão a gente vai levar para a Corte, né, de Direitos Humanos na Europa, e o que eu percebo é o seguinte, Juquinha, o mundo não tem mais fronteiras. A gente está em qualquer país, em qualquer situação ali, enfim, é muito globalizado mesmo. O que precisa ser aprimorado e que, se eu tiver oportunidade, enfim, se depender do meu desejo, eu quero muito continuar trabalhando nesse sentido, é de fato fazer com que os pactos internacionais entre países sejam respeitados e que, caso não existam, como foi no caso da Alemanha, que a gente tome providências antes de ser necessários, né? Então, assim, tem que ter esses movimentos de cooperação internacional entre os países, porque todos esses casos, esse caso da Kátia e da Jeane, ou outros casos que também está sendo divulgado na mídia, do casal líbio brasileiro. Pois é. Que também tá preso na Turquia, e o país... A mesma situação? A mesma situação, mesma característica de crime. A quantidade de cocaína que a quadrilha colocou nas malas é exatamente a mesma quantidade, 43 quilos de cocaína. Meu... Também tiraram a etiqueta nesse caso, do casal, da Líbia, eles tiraram a etiqueta do carrinho do bebê deles. O carrinho do bebê pesava 5 quilos. E eles usaram essa etiqueta de 5 quilos numa mala de 43 quilos de cocaína. Olha só. Ainda assim, chegando na Turquia, eles olham lá, o nome está no nome da Malak, que é a vítima que está presa, e falam, bom, está no seu nome, eu vou ter que te prender, você vai ter que responder pelo crime, porque está no seu nome. Está no nome da pessoa. É difícil demais. Porque imagina a cabeça dessa pessoa, com a família, a situação deles. E como é que isso veio até você? Foi através de toda essa história? Essa pessoa falou, eu preciso descobrir alguém. O Ahmed, ele chama Ahmed e Malak, eles são um casal. Eles nasceram na Líbia, moraram 2 anos aqui no Brasil durante a pandemia, tiveram os filhos aqui, eles são apaixonados pelo país, né? E enfim, eles estavam voltando, né? Estavam indo do Brasil para a Turquia para depois ir para a Líbia. E, enfim, eles chegaram lá, as malas chegaram tudo certo. Isso foi em outubro de 2022, foi ano passado. Foi. Eles pegaram as malas, normal, foram viver a vida deles na Líbia. 6 meses depois, Juquinha, o Ahmed, que é empresário, precisou ir para a Turquia. Quando ele chegou na Turquia, a polícia... viu o nome dele e falou assim, olha, me acompanhe, você vai... E levou ele e prendeu ele. Ele falou assim, mas por que eu tô sendo preso? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eles demoraram um dia inteiro, ele teve que dormir no presídio lá no aeroporto, até ele descobrir que ele estava sendo acusado de crime de tráfico internacional de drogas, porque teriam encontrado mala no nome da esposa dele. E que, como ele estava no mesmo voo, era como se eles fossem cúmplices. Então, por isso que eles tinham prendido ele. Mas não tem o menor sentido, como assim? Eu não estou entendendo, eu não cometi esse tipo de crime. E aí, diante do desespero da situação que ele estava sendo acusado, ele comentou com alguns amigos brasileiros, e os amigos brasileiros falaram, olha, teve um caso em março desse ano de 2023, que aconteceu a mesma coisa, e compartilhou com o Ahmed os vídeos, as reportagens, e através das reportagens o Ahmed viu minhas entrevistas, né, meu trabalho, entrou em contato comigo e falou, eu lembro que inclusive eu recebi uma mensagem assim em inglês, olha, você que advogou para o caso das brasileiras, eu estou passando pela mesma situação. Só que aí eu, a princípio, falei assim, gente, não é possível que isso aconteceu de novo. Será que não pode? Porque também pode ter a situação de uma pessoa mal intencionada, que às vezes cometeu realmente o crime e tentar usar o argumento como se fosse inocente. Mas eu fui enchendo ele de perguntas e tudo mais, até por já ter vivenciado o caso das brasileiras na Alemanha.
eu já fui conduzindo várias perguntas para saber se ele sentisse realmente era inocente. E aí ele já me enviou várias provas e tudo mais, enfim. E aí foi quando eu acabei atuando no caso também. E é interessante, você realmente tinha que pensar assim. Tem. Porque ela usou o trabalho dela, ela conseguiu livrar essas pessoas na cabeça de quem comete o crime, vou atrás de quem? Né? Vou atrás de uma usar o pessoa mesmo que vai argumento. usar o mesmo argumento, tudo, né? E chegou até você. Sim. Né? Luna, todo esse processo, ele transforma a gente. Sim. Né? O nosso lado pessoal. Por mais que a gente tenha a capacidade de entender, de ser leve, de enxergar com os outros olhos, tipo, uma situação humana e tudo, né? Você é jovem, tem os seus sonhos, né? Tem os seus pensamentos no futuro, do que você quer ser e vai ser. Como é que foi lidar de uma hora para outra uma imprensa do Brasil e internacional, de você chegar, tá ali no Fantástico, tá na Record, tá nos lugares, né? O que isso mudou em você? Você não foi buscando, você foi tão consciente, tão profissional, que você não foi buscar essa fama, você foi buscar a forma de se resolver. No entanto, você esperou a Polícia Federal, dar tudo certo, olhar o caminho, que você fosse, eu quero ficar famosa, esse é o meu momento, você faria tudo ao contrário. E faria tudo errado, claro, óbvio, né? Mas não, você parou. Falou, não, peraí. E como é que, quando isso tudo chegou? Falou, não, aí o Fantástico quer falar com você, o fulano quer falar com você, a situação tá essa, como é que foi esse processo também? Olha, eu confesso que eu não tive tempo para digerir a situação, porque estava muito, né, no meio, de fato, delas estavam presas ainda, então quando a gente levou para a imprensa e tal, e a gente não tinha noção que teria essa dimensão. A gente pensou, bom, vai divulgar, vai ajudar, mas a ponto de as notícias saíram, né, nos Estados Unidos, na Europa como um todo, na América Latina, não foi só no Brasil. Então, conforme a gente foi vendo que teve essa dimensão muito grande, a gente, claro, ficou muito feliz, porque ajudou demais. Mas, a princípio, eu confesso que, assim, eu não tive tempo. Eu não hora nenhuma foi pensando em ego ou pensando em invisibilidade, porque o assunto era tão grave. O assunto era tão urgente, e, assim, e pensar, assim, cada segundo de um inocente preso sei lá, é um ano para ele, né, ali. Então, assim, não passou nem pela minha cabeça, assim, questão de pensar que bacana. em... Eu gosto disso. Então, assim, porque é por isso que você chegou e está chegando onde você vai chegar. Talvez. Eu realmente não pensei. E eu também não tinha, eu não era acostumada até então a dar entrevistas, a falar. E, enfim, foi fluindo. Mas foi uma boa. Eu percebi que, na verdade, como um bom instrumento de, inclusive, levar, porque através das entrevistas, além de divulgar o caso, que era importante, eu também levava as dicas e orientações de como um passageiro, um brasileiro, pode tomar mais cuidados nos aeroportos e evitar que se torne uma vítima. Então, ali eu usava esse veículo mesmo para divulgar as informações. Nós, os brasileiros, eu acredito que no mundo, né, a gente não tem noção do que a lei pode ser a favor da gente. Né? Quando acontece algo muito forte, inclusive se for uma grande empresa, alguma coisa que entra contra você, você se sente tão pequeno que acha que aquilo não tem solução, que você chegou no seu final, que aquilo é impossível de se resolver. E essas pessoas que detêm esse poder e que sabe que essa pessoa que não entende muito pode dominar, eu acho que também poderia acontecer, não só na área de advogados, mas na medicina e tudo, esclarecer melhor a população, né, dos seus direitos, daquilo que você pode, daquilo que você não pode. Eu acho que a gente não tem noção. Como a gente, no início da nossa conversa, eu falando, olha, a minha advocacia é uma comunicação clara, eu não uso jargões jurídicos, justamente para facilitar essa comunicação. E é onde entra, às vezes, a má-fé das grandes empresas,
enfim, o De fato algumas pessoas. de algumas pessoas, porque, por exemplo, em questão, digamos, quase todo mundo, todo brasileiro acaba eventualmente precisando fazer um contrato, seja de aluguel ou alguma coisa simples do dia a dia, né? Se você não tem conhecimento jurídico, recebe um contrato, e no contrato tá aquelas cláusulas que você lê, você não entende nada, mas enfim, você confia, você vai ter que confiar no que está escrito ali. É difícil de entender mesmo a linguagem jurídica. Então, é claro que a pessoa que detém conhecimento ali, ou tem a capacidade de pagar por um advogado para fazer o contrato, e a outra pessoa que está participando, a outra parte que também vai assinar o contrato, mas não detém o conhecimento, ela fica muito vulnerável, ela se sente pequena, se sente hipossuficiente diante dessa situação. Então, o que eu sou muito a favor, de fato, as pessoas precisam de um ensino básico jurídico, né, dos direitos, dos deveres, deveria ser mais proporcionado isso para a população. Como a gente falava lá no passado, tem uma matéria. Uma matéria. Uma matéria a respeito disso. Eu falo isso para você porque eu sou um artista, estou fazendo aí 50 anos de carreira, eu já vivi tudo que tinha que viver, claro que outras coisas estão acontecendo, né? Mas eu sempre me senti prejudicado em relação a isso. Porque quando você é bom, que você tem um coração bom, que você quer ir para o caminho do bem, sempre vai ter alguém que interpreta isso e fala assim, eu vou prejudicar essa pessoa. Eu vou sugá-lo, vou fazer dele isso e vou destruir, eu vou fazer alguma coisa. E a gente sempre fica muito vulnerável. Eu estou falando isso para você porque eu me sinto assim até hoje. Quando alguém chega e você está com um projeto, você fala, não, eu vou ter um projeto, a pessoa vira para você e fala assim, tamo junto, nossa, cara, parceiro, são parceiros e tal. Você vai e vai seguindo ali e chega em algum momento que essa pessoa muda completamente o seu comportamento e você passa a ser um rival, e de tudo aquilo que você acreditou do lado do bem, essa pessoa vai fazer tudo para te prejudicar. Esse é um lado que me preocupa em todos nós, principalmente nas pessoas que moram num lugarzinho mais simples, nas pessoas mais humildes, que são muito usadas, sabe? Que devia ter algo, porque existe o advogado para quem não tem recurso. Sim. Né? Existe o advogado para quem não tem recurso. Né? Existe a Defensoria Pública, né? Que de fato presta essa assistência jurídica para quem não tem recursos para pagar por esse tipo de serviço. E eu acho curioso essa questão de trazer realmente um ensino jurídico para as pessoas, porque você, de fato, dá um poder de decisão para elas, você... Enfim, de fato facilita. Essas negociações e proporciona mais justiça também. E de repente até começar a enxergar o outro lado ruim, né? Que você não enxerga. Você enxerga o outro lado e fala, peraí, eu acho que eu entendo um pouco disso aí, não é por aí. E você tinha até comentado, Juquinha, o fato de quando, normalmente, no momento do distrato, né, da rescisão de um contrato, de um acordo, que tem os problemas. Inclusive, eu falo isso para os meus clientes da área de família. A gente, quando pensa assim, eu vou casar, vou me casar com alguém ou fazer um contrato de união estável, ali a pessoa, poxa, ela tá com esperança, com sonhos, ela tá no auge dela, do amor de esperança, enfim, né, de um bom relacionamento. E claro, é esperado mesmo que esse momento da celebração de um contrato seja de um casamento seja assim. Mas é muito importante em todos os tipos de contratos, acordos, pactos em geral, que você pense. E na hora da rescisão, o que eu preciso tomar cuidado? Então, assim, até no momento, como pessoa, quando vai casar, ela tem que pensar, e se eventualmente acontecer o divórcio? Que como vai? Infelizmente, né? A gente tem uns problemas nas relações de amizade, imagina ficar junto ali. Né? A vida é assim. Né? Então, é muito importante esse conselho que eu dou, assim, para o pessoal. Olha, quando for assinar um contrato, olhe muito bem, tem a cláusula, assim, da rescisão. Lê direitinho, vê se você está de acordo, se aquilo ali te traz segurança, porque é aquilo ali que normalmente você vai precisar. Doutora Luna, vou chamar de você, que você é tão jovem, eu fico observando de tudo isso que viveu e a forma como você fala até aqui, sabe, eu fico prestando atenção em você, é muito esclarecedor o que você fala.
o seu jeito de conduzir, né? Eu peço a Deus que você continue sendo assim. Amém, obrigada. Agora, há poucos dias, agora recente, você recebe a informação de que elas foram inocentadas. Sim. 8 meses depois. Que arrepio, 8 meses depois. Inclusive a imprensa toda divulgou muito, falou sobre isso, desse tempo. Exato. Né? Desse tempo. Poxa, ficou guardado? Ficou o que aconteceu para não se dar o resultado de uma coisa que era óbvio. Né? Então, o que aconteceu? Na Alemanha, quando eles soltaram elas, porque eles de fato estavam convencidos de que tinha muita prova da inocência. Mas eles não encerraram as investigações de imediato, porque eles queriam, então, procurar os verdadeiros criminosos, já que eles prenderam, né, quem era vítima, na verdade. Então, o que acabou justificando essa demora em encerrar o processo e a investigação foi sob o argumento deles de que, olha, estávamos procurando os verdadeiros criminosos, mas eles não conseguiram, de fato, encontrar. E a Katna e a Giane, elas comentavam o seguinte comigo. Apesar delas, claro, quando elas conseguiram a liberdade, já foi incrível. Elas ficaram muito felizes, voltaram para o Brasil, para a família, demoraram para voltar para o trabalho, porque elas tiveram, de fato, muitas repercussões psicológicas, mentais, assim, emocionais. Mas elas falavam assim, enquanto não encerrar, a gente não sente que que é de fato que foi feito justiça, porque elas ficavam apreensivas. Então elas, por exemplo, elas tinham uma viagem organizada desde o ano passado, que elas iriam em novembro, se não me engano, acho que era para a Itália. E em novembro ainda não tinha encerrado. Elas desistiram da viagem. Elas falavam assim, bom, eu vou querendo ou não, vou estar na Europa ali e sem estar um processo completamente encerrado, elas se sentiam inseguras. E aí, no dia 7 de dezembro desse ano, veio a notícia, a decisão toda em alemão lá, tive que traduzir, porque eu, apesar de ter atuado no caso, não falo. Tá lá bem claro, assim, as duas foram consideradas inocentes e o processo encerrado. Então, para elas é assim. Para elas, para você. De fato, é a sensação, ponto final mesmo. A partir de agora é só história, não tem mais repercussão. Falar em história, e a partir de agora, essa história está caminhando aí, eu vi alguma coisa, tipo, vai virar um filme, né? Ou um seriado, alguma coisa assim, uma série, né, que eles falam. Sim, como o caso teve muita repercussão e muita curiosidade, porque assim, agora nessas oportunidades de podcast ou uma entrevista ou outra, que a gente costuma dar detalhes mais sensíveis sobre o caso, porque até então, até pelo fato do processo estava aberto, a gente não se sentia tão confortável de dar tantos detalhes, né? Mas sim, elas foram procuradas por algumas empresas, né, produtoras, e elas assinaram com uma produtora, e provavelmente nos próximos meses vai sair um documentário, um filme, tem livro também, enfim. Eu já estou curioso para ver quem vai ser a personagem. A doutora. Nossa, olha, esse pessoal que está contratando, que resolveu contar essa história, se eles fizerem um estudo aprofundado, inclusive de tudo que você falou aqui, tem trechos que é cinematográfico mesmo, sabe? Situações dentro da prisão. Você imagina aquela pessoa com aquela faca e ali naquele momento, a cabeça das meninas. Esse filme vai ser também muito importante pra gente. Total. Sabe? É uma coisa que vai alertar mais ainda, né? Eu acho muito bacana, Luna, você tá fazendo parte dessa história, você é merecedora de tudo isso, sabe? Obrigada. Eu peço a Deus para te proteger sempre, que você continue pegando casos assim de seres humanos que foram judiados mesmo e você recuperar essa dignidade, porque você, com o seu trabalho, você está recuperando essa coisa das meninas, o que elas passaram, né, dessa injustiça, isso vai se restabelecendo, né? Você conduziu isso muito bem. Você foi psicóloga, você foi amiga, você, quando a gente fala de advogado, o que eu observei muito nisso? Você foi conduzindo como uma amiga, claro que tinha o profissionalismo ali, mas sentindo a dor da mãe, a dor do amigo, a dor da família, a dor delas, né, com aquele amor que foi ferido. Você tá aí, as duas passaram isso juntas, né? Então você foi conduzindo de uma forma magnífica,
sabe? Obrigada. Eu faço até aqui, quem estiver assistindo e vendo a gente aí, que você que é profissional, não só na área da advocacia, Sim. mas um médico, sabe? Quem cuida do ser humano, quem se preocupa, usa mais a sua intuição e o seu coração, porque nesse momento é de uma importância gigante, porque você vai sentir aquela dor, você falando, eu preciso tirar essa dor, e eu posso, eu lutei, eu aprendi sobre isso, né? Que são as leis, né? Exato. O que que você tem de planos para esse ano que está começando? A gente, né, viveu o Natal, nós gravamos, quero repetir aqui, gravamos antes do Natal, né? E o que que você enxerga, o que que você está vendo para o seu futuro, principalmente esse ano de 2024? Já sei que você não mora mais em Goiânia, você está morando em São Paulo. Isso, eu abri uma filial do meu escritório lá em São Paulo, até porque, de fato, essas dinâmicas mais no âmbito do direito internacional acaba envolvendo ali São Paulo e Brasília, então eu fico mais nesse trecho. E olha, o que eu tenho percebido e recebido muita demanda também, infelizmente, porque esses casos específicos de prisão injusta por esse tipo de crime vão ser casos pontuais, né? Não é um caso, não é assim, tomara que não se repita tantas vezes, né? Que não aconteça mais. Agora, no meu escritório, o que eu tenho mais recebido demandas, Juquinha, é no sentido de direito de família internacional. Por quê? Pais ou brasileiros que têm filhos no Brasil acabam ou viajando sozinho, ou viajando o próprio casal para outro país, e chegando lá, ou a mulher sofre violência doméstica, ou um dos pais começa a exercer a guarda de uma forma irregular. Então, essa parte de direito de família internacional tem sido uma demanda muito grande e que também, querendo ou não, você pensa assim, de novo injustiça, porque normalmente são crianças, normalmente bebês, numa situação de extrema vulnerabilidade, e a mãe também, que está num outro país, normalmente, no caso, né, de pais com crianças, eles precisam da autorização do parceiro, do pai, para conseguir voltar para o país de origem. Então, às vezes, o pai que está cometendo uma violência doméstica ou não, fala, não, eu me recuso da autorização. Tem casos que eu recebo de pai que pôs fogo no passaporte do filho de 2, 3 anos para proibir que a mãe leve ele para o Brasil e usa isso como um jogo emocional, enfim, uma dependência. Então, são casos também muito graves e que eu tenho conduzido também minha carreira para esse lado, sabe? Eu desejo tudo de bom para você. Olha só que incrível, a gente já passamos aí que 1 hora aqui nesse papo, né, Mar? É isso mesmo, né? Chegando ao final. E espero que você tenha se sentido em casa, realmente. Com certeza. Eu me senti muito confortável em bater esse papo com você, esclarecedor. E que você mande uma mensagem para qual câmera aí, Marco? Essa aqui? Mande uma mensagem de essa esperança, de tudo isso que você fez. É tão importante para a gente alimentar, que a gente pode. Que você fale. Olha, eu gosto muito de uma frase que fala assim: a gente pode aprender com os golpes duros da vida, mas também a gente também consegue aprender com os toques suaves na alma. É algo mais ou menos nesse sentido que eu uma vez ouvi uma frase. Então, assim, a gente pode aprender com quedas, com dificuldades, com pedras no caminho, mas com toques suaves na alma, com uma gentileza, você observando alguém sendo gentil, observando alguém trabalhar com humanidade, isso tudo também a gente aprende, isso tudo também nos dá muita sabedoria. Então, que a gente tenha essa oportunidade de crescer com toques suaves, sem precisar passar por tanta dificuldade. Doutora, você vai continuar, eu tenho certeza, porque esse coração seu não vai mudar e você vai continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. Amém. Muito bom estar com muito você. Obrigada. Muito mesmo. Fiquei muito honrado, toda a nossa equipe. A gente estava numa expectativa de bater esse papo com você. Estamos felizes. Eu quero aproveitar e agradecer aqui mais uma vez ao Bougainville, a Deluxe, a MLC produtora, que é do nosso querido Marco, o SESC, que está sempre, tem uma parceria muito bacana. O SESC faz um trabalho tão lindo aqui, não só em Goiás, mas no Brasil, né? Mas aqui desenvolve um trabalho belíssimo, sabe? Muito obrigado a eles. Ao Café do Mundo, que serve esse cafezinho pra gente. Delicioso. Aqui, a DR, que veste aqui
o Juquinha. Olha só que blazer bacana, essa camisa linda ali da VR. A Casa Fina e a Trama. Muito obrigado a vocês e até o próximo episódio. Valeu demais. Muito obrigada, adorei. Obrigado.